Bem-vindas ao momento do controle emocional pleno. Algumas coisas nós precisamos aprender a fazer, aprender a falar, aprender a ver, a representar. Vamos partir do pressuposto que controle emocional é aquilo que nós temos ou é aquilo que nós queremos. Normalmente as pessoas tendem a falar o que eu penso, o que eu acho. Então vamos partir do pressuposto que hoje nós vamos falar de uma das coisas das habilidades emocionais. Habilidade emocional é a arte que você tem de não controlar as suas emoções, porque essa coisa de você controlar as suas emoções é até um pouco difícil de se explicar. Por quê? Quando você fala em controlar as emoções, você está dizendo o seguinte: eu sou o senhor daquilo que acontece à minha volta, e não é verdade. Então você vai ficar com raiva, vai ficar chateado, vai ficar triste, vai ficar alegre, mas isso faz parte do processo de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento. Então, controle emocional pleno é você ter esta habilidade emocional para entender que essas coisas fazem parte da sua vida. Eu sou o Carlos Barreto, Pós-Master Trainer em PNL, e quero te convidar para um passeio. Hoje nós vamos falar das dores emocionais. E dores emocionais é aquilo que nós sentimos, mas precisamos entender também as outras coisas, né? O que é dor? Dor é tudo aquilo que te tira da sua rotina diária. O que é que tira você da sua rotina diária? Pode ser, talvez, a sua rotina dirigir ônibus, por exemplo, e você fica impedido de dirigir ônibus. Faz parte da sua rotina diária. Mas eu não dirijo ônibus, eu trabalho no escritório. Ok, você trabalha no escritório, quando está digitando, você passa a ter dor por esforço repetitivo, que é o chamado LER. E a lesão por esforço repetitivo deixa você desconfortável para trabalhar, então tirou você da sua rotina. O que mais? Você pode ser um atleta, então você joga vôlei, sei lá, por um time qualquer aí, só que você machucou a mão e você não consegue mais sacar ou cortar, então tirou você da sua rotina. Percebe que dor é uma coisa muito mais ampla do que aquilo que a gente talvez queira simplificar. E quando nós falamos de dor desta forma, neste sentido, nesta magnitude, queremos dizer o seguinte: é tudo aquilo que tira você da sua rotina. Ok, então as dores musculares eu já entendi. Tá, mas e dor emocional? Pô, tem dor emocional? Tem. E muitas pessoas sofrem muito por isso, por N motivos, por N fatores, e inclusive fazem de tudo para continuar sofrendo. Parece absurdo, né? Parece até estranho falar, olha, as pessoas continuam sofrendo, as pessoas fazem coisas para sofrer. Olha que coisa absurda de se falar. Mas como é que eu faço? As pessoas se boicotam, nós nos boicotamos sem perceber, sem entender, sem saber por quê. Vou dar um exemplo mais simples. Imagina você, sim, você, que está vendo essa live e pensa assim: eu quero um novo emprego. Ok, parabéns, você quer um novo emprego, mas esse novo emprego talvez não venha. Por qual motivo que ele não veio? Por qual motivo que ele não está? Por qual motivo que ele não consegue chegar? Você já parou para perceber que talvez seja você que esteja se boicotando para isso? Eu quero uma nova vida. Ok, você quer uma nova vida, mas o que você está fazendo para ter a nova vida? Eu quero morar na chácara. Legal, então vamos morar em uma chácara. Não, mas aí eu começo a achar motivos e desculpa para não morar na chácara, porque o que você quer realmente não é isso. O que você quer são outras coisas, são outras formas de fazer isso. Então, entender tudo isso, que nós nos boicotamos, que nós fazemos as coisas para pararmos de realizar, faz parte do processo de amadurecimento, de crescimento das habilidades emocionais. E quem já tem isso de forma tranquila, talvez esse vídeo não seja tão interessante para você. Mas, se você acha que crescer, aprender, desenvolver, talvez seja interessante você ficar aqui.
até o final. Então aproveita, fica confortável, pega a sua caneta, pega o seu caderno de rascunhos e vamos para o que realmente interessa, vamos entender isso aí. E vamos partir do pressuposto que quanto mais voluntário você é, o teu cérebro, vamos fazer diferente, entender esse voluntário. Você quer fazer algumas coisas porque você gosta. Então você vai fazer com prazer, e tudo que você faz com prazer te dá um retorno muito grande de tudo que você está fazendo ou vivendo. Por outro lado, quando você está fazendo as coisas por obrigação, por ser obrigado a realizar, você tem aí uma necessidade de construir algo que seja agradável para você. E como você sabe qual é a coisa certa a fazer, de que coisa que nós estamos falando, o que é que provoca, não tem uma coisa que seja linear. Quando falamos em relacionamento, quando falamos em habilidades emocionais, quando falamos em desenvolvimento emocional, quando falamos de controle emocional pleno, falamos em entender como eu funciono. Então não é uma coisa linear, é uma coisa que acontece na nossa vida, ela tem os seus altos e baixos, e precisamos ter isso como uma verdade que é apresentada para a gente, mas não como uma verdade absoluta, é como uma verdade que pode ser mutável. E como que ela pode ser mutável? Com o seu desenvolvimento, com o seu aprendizado, com o seu processo de crescimento. Então, quanto mais você cresce, quanto mais você desenvolve, mais perto disto você está. Isto dito, vamos primeiro para as dores básicas que nós temos na nossa vida, essas dores que talvez nos incomodem muito, ou talvez nos incomodem um pouco. Por exemplo, dor nas costas é normalmente caracterizado por falta de apoio emocional adequado. Muitas vezes está por trás dessa dor nas costas, da parte superior, essa parte aqui em cima, é um desconforto causado por sentimento de rejeição. E quem normalmente tem esse tipo de dor assim? Vamos parar para pensar um pouquinho nesta dor emocional. Pode ser que você fez alguma coisa, tenha se machucado, contundido? Pode. Mas pode ser também o significado de falta de apoio. Ah, mas é falta de apoio? Muitas vezes nós estamos próximos das pessoas que são importantes em nossa vida, e estar próximo e ter apoio são coisas diferentes. Então você tem que superar esse processo, você tem que entender isso e amadurecer esse desenvolvimento. Então, muitas vezes você tem o apoio, mas não é o apoio do jeito que você pensa. E por não ser do jeito que você pensa e do jeito que você idealiza, você acaba se auto-boicotando, essa é a palavra certa. Você acaba se auto-boicotando no sentido de, eu não estou fazendo mais isso para mim, eu não estou fazendo isso dessa forma, não é assim que eu gostaria que fosse. E aí você vai arrumando um mecanismo para desvalorizar aquilo que você conquistou, e a conquista pode ser uma coisa simples, tá? É uma mudança de emprego, um livro, uma coisa simples que você acabou de fazer, de realizar, e você não vê isso como vitória. Você vê isso como uma coisa, tá certo. E quando você começa a ver isso como uma coisa que, tá certo, você deixa de ver o que está acontecendo e começa a se sentir rejeitado. E quando você começa a se sentir rejeitado, você começa a se sentir rejeitado muitas vezes por coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, eu queria comer estrogonofe, eu queria comer macarrão, e não tem isso hoje. Ótimo, não tem isso hoje, mas amanhã talvez tenha. Então, se eu começar a olhar ao que não tem, o que está me faltando, eu deixo de olhar o que me farta. E quando eu deixo de olhar o que me farta, eu passo de ver que as coisas à minha volta são muito maiores, as coisas à minha volta são muito mais ligadas às coisas que eu preciso, às coisas que eu quero, às coisas que eu necessito. Quer ver uma outra coisa interessante também? É a dor de cabeça. A dor de cabeça, quando ela não está relacionada a uma doença,
e aí são várias as enfermidades, ela frequentemente pode ser um sinal de que você está sobrecarregado. Que é um dos melhores remédios nesse caso é você relaxar. Está tendo dor de cabeça com frequência, está tendo dor de cabeça, se observa o que é que dispara essa dor de cabeça, o que é que faz com que ela aconteça. Uma das grandes vantagens ou desvantagens desse novo momento em que nós vivemos é que tem remédio para tudo. Então a gente começa a se sentir mais ou menos, vai lá e tomar remédio, aí tomou o remédio, acabou. Então você não se preocupa em ver o que está lhe causando isso, porque você tem um remédio. Só que esse remédio está mascarando algo que talvez seja muito mais importante do que você imagina. Então, quando começar a fazer isso, tenta relaxar para ver o que é. Eu vou dar um exemplo bem simples de buscar o que está acontecendo. Eu, até um tempo atrás, antes de aprender a conversar com as partes, que é uma das coisas que nós vamos aprender num curso que muito em breve vai estar à disposição aí para vocês, eu tinha de vez em quando enxaqueca, que me enchia o saco. E eu tinha as desculpas, né? Porque eu não comia, era por causa disso, era por causa daquilo, era por causa daquilo outro. Aí eu descobri que poderia conversar com as partes dentro do curso da programação neurolinguística. E quando eu descobri isso, eu falei, opa, vou conversar. Só que antes de você aprender a conversar com as partes, você precisa aprender a identificar o que é que está te causando isso, qual é a pista que está te levando a isso. E nesse momento de busca de pista, eu observei que quando eu ficava nervoso, não é que hoje eu não fico mais nervoso, não é isso. É que quando eu ficava nervoso, eu perdia algumas coisas. E isso me causava uma dor de cabeça. Depois que eu descobri isso, que eu descobri a pista, o momento exato em que isso acontecesse, nunca mais eu tive enxaqueca. Parece simples de ser feito, mas não é tão simples assim. Por quê? Porque passa por um processo de crescimento. Esse processo de crescimento é de autoconhecimento e desenvolvimento. Nesse caso em específico, eu percebi. Então, quando eu percebi isso, eu consegui desenvolver uma habilidade. Quando eu percebi isso e consegui desenvolver uma habilidade, eu consegui ver algo que me incomodava. Percebe que não é tão simples, que é a ação, reação e consequência? Graças a Deus eu aprendi esse caminho para mim. Isso significa que para mim é a mesma coisa que para você? Não, isso significa que dá para ser feito. Se uma pessoa consegue, qualquer outra consegue. Então, quando você estiver com dor de cabeça, procura relaxar primeiro e descobrir o que é que te causou a dor de cabeça antes de tomar o remédio. É uma doença que você tem, opa, beleza, toma um remédio, respeita essa sua limitação. Mas mesmo respeitando essa limitação, tenta descobrir o que é que causa isso. Uma outra dor que incomoda muita gente é a dor no pescoço. E pesquisas sugerem que a dor crônica no pescoço é desencadeada por dificuldade em perdoar alguém. Olha que coisa interessante. E você quer ver o que é mais interessante? É do auto-perdão, é se perdoar por algo no passado. Uma das coisas que a gente precisaria aprender a fazer é perdoar. Perdoar significa isso não me incomoda mais. E quando eu falo que isso não me incomoda, é você estar bem resolvido com aquela situação. Por exemplo, briguei com meu vizinho, uma bobagem dessa qualquer. E quando eu briguei com o meu vizinho, o que aconteceu? Eu criei um mecanismo de torná-lo indiferente. Tornar a pessoa indiferente não significa perdoar. Perdoar significa aquilo não mais te incomoda. Não é porque você tornou indiferente, é porque não mais te incomoda. Então, se a pessoa precisar conversar com você, você conversa normalmente, não tem problema nenhum. E a coisa do perdão é tão interessante e tão forte que muitas vezes a gente deixa de ver a oportunidade e passa a ver apenas a dificuldade. E o se perdoar é muito mais interessante ainda. Vou dar um exemplo aqui que não tem muito a ver com esse tema, mas mostra exatamente o que é essa coisa de perdão, de se perdoar. Por exemplo, eu investi muito em algo, seja o que for, para ter algo, para conquistar um espaço, para conquistar a autoridade, sei lá, seja o que for, você investiu.
e não teve o resultado que você queria durante o tempo, só que no decorrer desse tempo você perdeu isso que você estava fazendo, você perdeu isso que você estava construindo. E essa perda que você teve, você não se conforma, logo você não se perdoa. Pode ser o que for, pode ser um emprego, um relacionamento, pode ser o que for. Então isso vai lhe causar dores constantes no pescoço. E essa dor no pescoço significa você precisa se perdoar. Ou, em outro caso, perdoar a pessoa que lhe causou isso. E como que você faz isso? Entendendo que este processo é um processo de crescimento, é um processo de desenvolvimento de habilidades. E normalmente nós ficamos presos ao nosso passado, ficamos presos às pessoas que sofrem e nós queremos sofrer junto. Logo nós temos dores frequentes. Então, tenta descobrir o que é que está te incomodando e perdoa. E perdoar não é esquecer. Perdoar não é deixar para trás, não é deixar para lá. Perdoar é literalmente, isto não me incomoda, logo deixo de me preocupar. A dor no ombro, por outro lado, muitas vezes ela vem carregada de uma carga emocional pesada. É ter muita cobrança, muita responsabilidade, é uma responsabilidade excessiva, desnecessária. Então você tem dor no ombro direto, dor nas costas, né? E como que você resolve isso? Entendendo que você é uma pessoa limitada, como todas as outras pessoas, que você tem limitação como todas as outras pessoas, mas você tem responsabilidade, como todas as outras pessoas. Só que a tua responsabilidade só vai até certo ponto. A partir daí não é responsabilidade sua. Eu vou dar um exemplo por pessoas que aprendem a trabalhar com programação neurolinguística. Normalmente elas se sentem responsáveis por todos que estão à sua volta. E esse é um grande erro que ela comete. Por quê? Porque você não é responsável pelas pessoas que estão à sua volta. Você é responsável pelo que está acontecendo com você naquele momento. E o que está acontecendo com os outros, com as outras pessoas, são condições que estão passando, são necessidades que estão tendo, mas você não tem como viver isso. A pessoa vai ter que passar por aquela dificuldade, ou passar por aquela experiência, ou passar por aquele processo de crescimento. Isso não é seu. Dor de estômago. É comum as pessoas sentirem dor no estômago mesmo sem apresentar nenhuma alteração inflamatória gástrica. Chega momento que essa dor no estômago vai causar uma dor inflamatória gástrica. Mas isso normalmente é por estresse, nervosismo e outras questões emocionais fortes ligadas a esse tipo de dor, que tende a passar quando o emocional está equilibrado. Então para observar, para se perceber quando é que você tem esse tipo de dor. De que forma que esse tipo de dor acontece na sua vida, como que isso que faz parte ou não da sua vida. Você está equilibrado com esse processo? Você está equilibrado nisso aí? Dor de gargantas, por exemplo. A garganta é o nosso órgão da fala, né? Ela pode indicar que estamos engasgados com determinadas situações ou dificuldades. Já ouviu o termo engolindo sapo? Talvez você esteja engolindo sapo demais, e aí você vai ter as duas coisas. A dor do estômago por estar engolindo sapo, por não estar falando o que precisa, e dor de garganta. Nesse caso pode parecer inflamações, rouquidão. Então, se observa por que está acontecendo isso com você, por que está acontecendo isso na sua vida. E aí, uma pergunta. Isso está te incomodando? Isso está te tirando o sono? E como você vai saber se a dor é física ou emocional? Normalmente a dor emocional, ela acaba chegando na dor física. Olha que interessante. Aí vem a pergunta então, né? Então como é que eu faço para me livrar
desta dor emocional? É simples, encara a realidade, não tem para onde. As pessoas tendem a ficar lembrando apenas os melhores momentos das relações. Encara a realidade, acabou a relação. Encara a realidade, você saiu do teu serviço. Encara a realidade, você precisa fazer outra coisa. Encara a realidade, a coxinha é melhor do que o pastel. Encara a realidade, onde você está hoje. Entender esse processo é a primeira parte. Encarar a realidade é o primeiro passo, a primeira dica para você superar a dor emocional. Uma outra coisa é que você não precisa se culpar. A culpa é uma reação comum e que merece muito cuidado. Tenha cuidado quando você começar a se culpar por não ter conseguido fazer algo, por não ter conseguido desenvolver uma habilidade, por não ter conseguido sei lá o que. Então, começa a perder essa coisa de culpa. As coisas acontecem na sua vida, você vai acertar, você vai errar, mas isso faz parte do crescimento. Não é, como diz a Adriana Vilela, não é chegar ao topo do mundo e saber que venceu. É saber que este caminho te fortaleceu e te ajudou a crescer. Se você precisar viver luto, viva o luto, não tem problema nenhum. E quando eu falo em luta aqui, não é necessariamente por causa de morte, tá? É por causa da perda daquilo que estava acontecendo à sua volta. Então, se você está sentindo uma dor por causa dessas coisas que aconteceram à sua volta, simplesmente viva esse processo. Faz parte do crescimento e vai acontecer várias outras vezes na sua vida. Encerre o ciclo, supere a dependência emocional, seja ele qual for. Encerre o ciclo. E as pessoas aqui têm um grande problema de encerrar ciclos que viveu. Você vivia na praia, hoje não vive mais. Você vivia no campo, hoje não vive mais. Você tinha um amor, hoje você não tem mais. Você tinha um emprego, hoje você não tem mais. Você tinha um carro, hoje você não tem mais. Encerre o ciclo. Encerrar o ciclo quer dizer que aquilo que você tinha que era bom ou ruim, porque os dois passam, fechou. Então para de olhar para o passado, começa a olhar para o futuro. O que é que você pode fazer, o que pode te ajudar. Trabalhe a sua autoestima. Sempre. Busque aquilo que te faz bem, que te faz crescer, que te faz feliz, e aí pode ser qualquer coisa. E para você trabalhar a autoestima, você primeiro precisa conhecer as suas fraquezas. Não tem como você trabalhar a sua autoestima sem aceitar as suas fraquezas, porque são as suas fraquezas que vão ressaltar a sua força, que vão te mostrar o quanto você é forte. Cuidando da sua autoestima e passando a gostar de quem você é e como é fundamental. Só assim você vai mudar o foco das suas prioridades. Você precisa gostar de você, entender as suas limitações, entender as suas fraquezas, que isso vai permitir o crescimento. Se você não fizer isso, você vai estar pulando etapa. E se estiver pulando etapa, você pode até ficar bem hoje, mas vai ficar ruim amanhã do mesmo jeito. E confie no tempo. O tempo é o senhor de todas as razões, de todas as coisas da sua vida. Pode fazer o que for, falar o que for, passar o que for, e se você não confiar no tempo, não vai ter como, não vai ter de que forma você vai superar isso. E me fizeram uma pergunta aqui no Zap: e dor nas pernas, o que é? Nos membros do joelho para baixo, normalmente é decisão pendente, são coisas que você está deixando de fazer e precisa ser feitas. Dor nas mãos, já que falei das pernas, normalmente é sobrecarga de tarefa, né? São tensões emocionais, medo, insegurança. Nas articulações são sentimentos de impotência, grande tensão emocional, medo, tristeza. Dores muscular, energia acumulada, né? Raiva. Dor nos quadris normalmente é sobrecarga de tarefas, tensão emocional,
E isto posto, a gente conclui esse processo. E aí você vai falar assim: se eu fizer essas coisas eu vou superar as minhas dificuldades? Provavelmente. Mas acima de tudo você precisa lembrar o seguinte: assista novamente o que você viu aqui, anote as coisas que você pode fazer e, é claro, acima de tudo, permita-se aprender com as suas dificuldades. Fazendo essas coisas aparentemente simples, você irá se tornar o senhor, a senhora do seu destino. Pense nisso e, acima de tudo, viva isso, uma coisa de cada vez e cada coisa ao seu tempo. Não precisa passar por cima de tudo e de todos. Fique bem, até amanhã.